Oi pessoal, hoje é dia 23 de dezembro. Hoje eu estou fazendo um encerramento da semana aqui com São Miguel Arcanjo, tá? E ele pediu que eu gravasse um vídeo da explicação da polêmica da semana. Toda segunda-feira eu tenho matutina com São Miguel Arcanjo, então a minha madrugada de segunda já começa sobre posse e domínio do próprio Miguel, né? Então, o que Miguel sempre vem fazer comigo na segunda-feira? Ele vem na minha particularidade, ele vem com a regra da semana, tá? Então, eu tenho as cartas dele aqui e vou dar uma explicação assim breve para vocês do que é colocado para mim, Fábio, tá? Como regra. Eu vou deixar bem claro nesse vídeo que aqui na Terra eu escrevo, né, para São Miguel. Eu escrevo para Jesus, eu escrevo para Maria, eu escrevo com todos os santinhos, né? Então, assim, o meu dom aqui é uma transmissão de tudo aquilo que eu posso ouvir deles, tá? Já tem muito tempo que eu escrevo, o pessoal aqui que acompanha a minha missão sabe que a coisa é puxada, né? A regra ela existe. Desde o início da missão eu digo para vocês assim, eu tomo muito pito, né? Eu fui muito lapidada ao longo desses anos todos. Por quê? Porque eu realmente posso ouvir o meu Santo Anjo da Guarda, eu ouço a Virgem Maria, eu ouço São Miguel Arcanjo, então ele vem numa ordem de comando, tá? Minha madrugada de segunda-feira eu tenho os relatos e registros, tenho muitos e muitos e muitos documentos na própria língua de São Miguel, tá? Miguel ele fala numa língua corsa ou vietnamita, tá? Mas a língua angélica em si, ela é voltada a um Yiddish, tá? E lembrando que eu, Fabi, só falo português, tá? Então, a coisa é surreal, né? Muito sobrenatural. Então, eu tenho os registros aqui do dia 18, né? Segunda-feira, aonde ele começa, na minha particularidade, então ele dá o comando assim, ó. Combata o bom combate, né? O que ele fala? Comanda-te Deus, legião tua, tá? Na língua de São Miguel funciona assim. Eu vou explicar, eu vou dar a língua dele, vou dar a explicação, né, do que significa. O comando você dá a Deus, né? A Deus, né? O comando é de Deus, o comando é de Cristo, né? A legião é do rei. Então, assim, o que São Miguel fala aqui que a legião, os santos anjos, é do rei. Então, assim, é Cristo que domina a face da terra inteira, né? A gente não reza o Senhor Deus do universo, né? Então, tá aqui. E eu coloquei para São Miguel, né? O meu Senhor, ó meu Senhor, né? A legião é dele, né? Eu reconheço isso. E sim, é por ele e por ele, né? O meu único Deus. Por que eu falo meu único Deus? Porque quando a gente fala alguma coisa relacionada a Deus, a gente fala em posse única. Ele é meu Senhor. Por quê? Porque a alma é minha, né? Então, assim, sou eu que tenho esse segmento. Eu, Fábio, que tenho esse segmento. Então, o que fala? O próprio Miguel fala aqui, ó? Avise você, afirmito a ti a lância a minha, né? Que eu devo avisar. Voltará em breve para o seu Deus, e eu assinei para você a minha lança, né? Então, o que Miguel deixa claro para mim aqui já? Combate, né? Teremos combates altos, né? E eu falei para ele, Miguel, aí ele ainda fala, né? Abotárcio, tu, né? Ele fala, depois ele fala assim, Abotárcio, tu, boa sorte para você, né? E eu disse assim para ele, qual será o combate? E ele fala heresia, tá? Então, ele me deu uma passagem, o próprio Miguel fala para mim, abra a palavra e agora você vai ler tal, né, tal capítulo, né? Então, nunca eu preciso quebrar a cabeça com nada. Eu escuto e ele dá o comando e é aquilo ali. Macabeus, capítulo 3, versículo 5. Farejava e desenterrava os apóstatas, né, e queimava os que perturbavam o seu povo. Esse é o comando de quem? Voltamos lá, da legião dos anjos do Senhor, né? Miguel, quando ele vem na raça, tá?
não tem blá 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 com ele. Ele desce e executa. Então aqui ficou claro, a legião é do rei, é o comando de Cristo, tá? Então essa é a execução. Macabeus 3. Eu disse assim para ele, ok, entendi. Missão dada é missão cumprida, tá? Então vamos lá. Aí ele fala na língua dele, Averquetem atua camor, a minha atua Eliel, tá? Olhe para isso. Que morra isso. E eu falei para ele o que, Miguel? A apostasia, tá? Você fez isso ao seu próprio, né? E eu terei você. Então você me dá isso, tá? Então, isso é comando, tá, gente? É o que eu tenho. Escrevo na língua dele vários e vários comandos que estão relacionados às passagens bíblicas, tá? Tudo tá na palavra. Desde o primeiro momento que eu comecei a ter catequese com o Miguel, tem que fechar com o que tá escrito lá. Se não fechar, dá problema, tá? E eu disse para ele, ok, entendi, vamos lá, né? Então ele falou que a grande missão será essa, os apóstolos, né? E eu disse para ele, compreendi. Falou e disse que ao longo do dia ele mostraria a missão, né? Para quem sabe, né? Quem sabe que eu faço lives de São Miguel toda segunda-feira às 20 horas pelo Facebook. Sabe que antes da live eu tenho que ter a conexão com um dos santos, né? Um dos santos sempre vem para interceder por aquela live que está proposta naquele horário. Quem é que veio na segunda-feira do dia 18? Santa Teresa d'Ávila, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp eu tenho uma grande família de São Miguel ali. Família porque eu digo que é família, tá? O povo é de oração, o povo, ele é uma grande família, onde um reza pelo outro, tá? O que eu coloquei ali para eles no grupo de WhatsApp, né? Que é um grupo fechado. Gente, Santa Teresa ela não estava boa hoje, né? Santa Teresa d'Ávila ela não estava boa. Ela disse que ela vai vir na regra e a coisa não me pareceu boa, né? Vai dar problema com a nossa igreja, né? A nossa igreja católica. Eu coloquei ali no grupo, né? Mas vamos esperar, né, outros manifestos. O que a Santa Teresa ela veio e deu como regra para rezar na live, né? Minha querida, é a regra da noite, né? Rezar pela ordem, né? Rezar pelo governo. O que eu entendi? Governo de política. Aí ela salientou todos os governos, né? Principalmente o governo religioso, né? Então pega o Papa lá. Então ali ela já mostrou que tinha alguma coisa relacionada não muito boa, né, pro lado da igreja. Ficou no silêncio, a gente rezou, a gente fez a live segunda-feira, encerrei a live, voltei a conexão, mas não tocaram mais no assunto. Na quarta-feira dessa semana, São José, ele lidera as minhas quartas-feiras, é um dia votivo de São José e São Gabriel, tá? Então, quarta-feira é o dia que eu mais faço cartas com São José. São José veio muito brevemente, no primeiro horário da manhã, e disse assim para mim na língua dele: Avudesse tu emilie dos meu aturavará na minha, né? Você ouve os meus meios, né? Eu disse: não, São José, com certeza eu escuto vocês. Você trabalha na iluminação? Eu disse assim: sim, trabalho na iluminação. A biovedeito, né? A biografia do dia você fez. Aí eu disse assim para ele: como assim? São José, e ele falou assim para mim, leia Ezequiel 3. Ali, gente, no Ezequiel 3, ali não tem conversa, né? Deus apareceu para o profeta e disse para ele, come o rolo, né? Come o rolo, é o rolo da sabedoria, é o rolo daquilo que tu pode saber. Eu tenho o dom da sabedoria, tá? O Espírito Santo, o dom da ciência, porque eu escrevo, né, na particularidade, o que eles falam para mim, né? E eu disse assim para ele, eu li o Ezequiel 3, né? Ali fala, em Ezequiel 3 também fala, que o que eu souber eu tenho que colocar para o meu povo como testemunho, né? E também a regra é clara, né? O que eu falar tá dito e eu, Fábio, estou aliviado. Aquele que escutar, se escutar, ok, né? É problema de quem não escuta. Mas se eu não falar, o problema é meu. Né? Por quê? Porque eu tenho essa ordem literária na Terra. Então, o que eu venho fazer para vocês aqui? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um testemunho, eu vou testemunhar a carta escrita com o próprio Cristo, tá?
Então, vocês vão ver aqui a literação do próprio Cristo falando, né, da parte de São José, da parte de São Miguel e da própria parte de Jesus, né, porque ele fala assim, ó, São José, é muita coisa, gente, vocês não têm noção a quantidade de coisa que eu escrevo, tá? São José fala assim, para mim, você está aqui, né, a tua anância, a tua anicitude. Você está aqui e comece isso a você. Eu falei para ele, o que, São José? A minha pregação. Eu falei, ok, vamos lá, isso eu tô acostumada, tá? O que ele fala aqui? Atone a ser mim, a jalavilela, a sua anércia, a tua. O seu tom é ser para mim. E eu amo você. Eu preciso de você, né? Por que ele estava dizendo que o meu tom tinha sido para ele? Porque eu chamei ele. São José, vamos fazer as cartas? Aí então ele vem, né? Mas eu tô assim para ele, então tá, São José, vamos lá, me bota para trabalhar, vamos escrever. Eis-me aqui, eu confio em ti, te amo todos vocês. E ele disse para mim: Alai o céu, atura esse en tu et mio, satua traucina minha, né? O seu leão para você, minha querida. Você se atreve, né? Então, que não era mais ele que ia dar a deixa do dia, e sim o próprio leão de Judá, né? Eu disse, então tá. Eu disse para ele, oi Jesus, né? Quando ele fala comigo, oi Jesus. E ele disse, minha querida, permanecemos em Ezequiel 3. Não tem conversa, gente. Para mim, Fábio, não tem conversa. Tudo que eu escrever da parte literária de Cristo, eu tenho que colocar. Desde já eu digo para vocês que não é eu a Fábio. Quando eu faço terço de revelação e eu vou rezar com as pessoas, eu tenho uma regra de São Miguel. Eu, Fábio, num terço de revelação, tenho grupo, tenho gente que prova isso e tenho gente para testemunhar isso, né? Eu digo para a pessoa assim, eu não posso, eu não posso revelar nada que eu pergunte a eles. Então, assim, ó, quer rezar com São Miguel, quer rezar comigo, vai lá, vai rezar para São Miguel, vai lá, vai conversar com São Miguel. Quando linkar comigo, São Miguel vem e fala o que ele quer. Esta é a regra. Desde já também ele disse, a graça é de graça. Eu não posso cobrar isso que eu tenho que trabalhar de graça para a humanidade. O que eu disse para ele? Tudo bem, no meu tempo, ok? Ok. Isso é um contrato que eu tenho com São Miguel. O que ele fala aqui em Ezequiel 13? Ele deixa bem claro. Voltamos aos terços de revelação. Aonde que São Miguel vem no terço de revelação? Ele vai no demônio da pessoa. Aí eu tô rezando com a pessoa e ele mostra o demônio da pessoa. Eu falo assim, fulana, acontece tal coisa? Porque ele tá falando aqui, que é para eu poder começar o desenvolvimento da carta. Ai, não, Fábio. Não, quem conta não mente. Ah, então tá. Então, daí vai e fala, né? Então começa uma conversa de revelação espiritual testemunhada, né? Ele dá o testemunho do que ele tá vendo, tá falando, e eu tô dando o meu testemunho para ela do que eu estou ouvindo, né? Então, assim, eu tô dando o testemunho, eu tô falando aquilo que eu tô vendo e tô escrevendo. Ok, vamos lá. Em Ezequiel 3, segue a mesma regra, aonde ele diz para mim, o próprio Cristo vem e fala de novo assim para mim, você, eu te alfabetizei, eu tenho todos os meus cadernos, não são pouco, é muito grande. Ele fala assim, eu alfabetizei você e você tem que testemunhar o que eu coloco para você. Esta é a minha missão. Então, desde já entendam, não é eu, Fábio, que estou dizendo nada, e sim aquilo que o próprio Cristo fala, né? A própria narrativa dele, eu só escrevo. Então, desde já começa a carta contada por ele. Então, é o próprio Senhor quem vai falar, tá? O que ele fala aqui para mim? Ad disse en tu isso secretarial e meu ele por neteu, né? Isso é Cristo falando. Você conta porque você é minha secretária. Para os seus lábios existe a minha oferta, né? Então, tudo aquilo que ele fala e eu posso testemunhar. Eu falei para ele, ok, Senhor, eis-me aqui, né? Então, vamos lá. O que eu aprendi a literação de São Miguel Arcanjo? O próprio Miguel, ele vem e dá a revelação. O próprio Miguel, ele vem e fala a revelação. Ele falou assim para mim, Cristo falou assim para mim,
Vamos pegar os exemplos do seu general. Como é que ele lhe ensinou, né? Que é as palavras que eu consigo desvirar para a língua angélica conforme a colocação deles, tá? O que é sodomia? Eu falei, Senhor, né? Sodomia é o ato sexual anal, certo? Certo. Vamos desvirar sodomia para a língua angélica, né? Aquilo que eu aprendi com São Miguel na literação de São Miguel. Sod, homem, né? A gente pega o S, O e o D, sod, homem, o M, o I, sodome, sodomia. Tem equivalência na língua angélica, homens idiotas, tá? Então, sodomia significa, na língua angélica, homens idiotas, tá? Quero que vocês prestem atenção para que não haja contradições disso aqui que está sendo dito, tá? Agora você pegue o início, sod, né? Eu não vou falar a palavra aqui, mas é o mesmo significado de fezes, tá? Então, sodomia significa homens idiotas, mergulhados em fezes, tá? Isso é na literatura angélica, tá? Situação angélica que o próprio Miguel coloca para mim o ensinamento, mas falado pelo próprio Cristo. Então, sodomia significa energúmeno, né? É sinônimo idiota. Só que, gente, a palavra idiota, por que a gente não pode chamar ninguém de idiota? É bíblico também, porque dá problema, tá? A palavra idiota, na Bíblia, tá? Elas se referem ao homem imprudente, tá? Esse homem, ele é imprudente. Então, é isso que vale, tá? Porque dentro da língua angélica a gente vem desvirando, né, e vem colocando as palavras nos sinônimos, tá? Então, assim, são homens imprudentes. Imprudentes no quê? Na situação de saúde física, humana e saúde espiritual. Por isso foi proibido, tá? Por que existe as cidades de Sodoma e Gomorra que os anjos, ó, né, terminaram? Por quê? Porque lá era sodomia pura, né? Então, o que ele coloca ali? O próprio Cristo. Asilion aiondiotu, né? Se você tem um Deus, você faz, né? O quê? A reparação disso, tá? O termo reparação é o mesmo termo que conversão. Conversão é santificação. Aí diz assim, ó, eu, Fábio, passei por uma grande reparação, tá? Na minha vida. Eu fui reparada. Aí pergunta assim, a Fábio é santa? Eu vou dizer para vocês, eu não sou santa, não, né? Eu acho que ser o santo, nossa, precisa ser muito para ser santo. Eu acho que eu vou dizer para vocês sem medo de errar, tá? Santo, 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 para mim é Cristo e Maria, tá? Da parte humana, falando aqui aqueles que, né, foram carne, né? Existem os santinhos, sim. Existem santos puros, sim. Por isso são santos, tá? Mas que nem Cristo e Maria. Isso é uma visão minha. Eu sou melhor amiga de todos os santos, porque eu acho assim que todo mundo tem um pecado. A gente é humano, a gente tem pecado, né? Voltamos ali ao que o Senhor fala, né? O que ele fala? O que eu estudo desde a Quaresma de São Miguel com o próprio Miguel, linkado a todos eles, né? As pragas do Egito, porque a Virgem Maria se refugiou no Egito. Então, dentro da sodomia existe uma praga, tá? Que o próprio Cristo conta aqui. Como aconteceu o pecado com Eva, que seria a primeira Maria, né? A Virgem concebeu virgem, né? Então, como aconteceu o pecado lá com Eva, a Virgem concebeu virgem. Qual é a praga nisso tudo, tá? Uma das pragas do Egito foram, né? Mulheres têm genitálias,
mas os homens vão preferir o ânus, né? Então, assim, sabendo que envolve saúde física e também espiritual. Por que é espiritual? Porque está aqui o registro de praga. A praga existe. Lembra quem fez quaresma comigo as explicações do aborto, que também está relacionado com as pragas do Egito, né? Então, vamos lá. O que o próprio Senhor fala? Encare isso de forma singular e terás a misericórdia. Unificado, serás queimado no fogo do inferno, né? Por que Jesus fala isso? Singular terás a misericórdia. Porque assim, ó, eu, Fábio, vamos colocar um exemplo porque eu gosto de ser muito prática, tá? Eu, Fábio, eu sou homossexual. Se eu for a Cristo, eu sou a pessoa em Cristo. Eu sou a criatura dele, né? Então, assim, eu sou a filha amada dele. Não interessa se eu sou hétero, não interessa se eu sou homossexual, não interessa se eu sou lésbica. Para Cristo, na face de Cristo, eu sou a filha amada dele. Nada muda. Nada muda isso, tá? Por que não pode ser unificado? Por que não pode ser a bênção? As pessoas elas têm mania de achar assim, a bênção pode dar bênção em qualquer coisa. Não funciona assim. Explicado pelo próprio Cristo. Unificado, a união, ela é um pacto, né? Logo, então, dar a bênção à sodomia é apostasia. Aí ele fala assim para mim, leia Marcos 5, capítulo 17. Eu vou pegar aqui no meu outro registro, porque ele mandou eu ler mais uma vez aqui no final da carta. Diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então a lei é clara, não tem como abençoar, não existe bênção num ato que existe sodomia. Então não existe, vai contra a palavra. Olha o que o próprio Cristo fala. Diante disso, cabe a exoneração do administrativo, né? E eu disse assim, Senhor, porque eu tenho que aproveitar que eu estou no link dele, eu tenho que fazer todas as perguntas que eu posso, né? Porque senão eu fico sem argumento para colocar o que ele quer. E eu falei assim, Senhor, logo então ser homossexual é pecado? E ele falou assim, ó, se você não honrar o seu estado natural, você vai contra a minha criação que é perfeita. E também mas também por lei você tem o seu livre arbítrio, né? Aonde você é livre. Aí ele falou assim para mim, mas agora você leia Coríntios 10, do 23 ao 25. Aí lá fui eu procurar. Todas as coisas me são lícitas, admissíveis, né? O ato existente, aquilo existe, né? Existe. Se eu trair ou fazer alguma coisa, trair, aquilo existe, tá? Olha só. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né? Ali o que não convém? A parte da sodomia. Por quê? Porque é praga, né? Então não convém. É livre, mas não convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam, né? Dentro da palavra, não existe edificação na sodomia, tá? Logo então, diz o próprio Senhor, heresia, doutrina contrária ao dogma da igreja, né? Gente, a palavra, a Bíblia, é uma verdade de fé. A palavra ela foi escrita e aquilo ali, e ainda diz a palavra, ainda que vier um anjo e fale contrário do que está na palavra, não é verdade, tá? Só que o próprio Cristo ele fala assim, e ainda diz assim para mim, ó, associa a telotum. E eu sei que conversamos sobre isso, eu sei que você sabe isso, né? Então depois que eu tenho o ato revelado é complicado, porque depois que eu sei é regra, né? Então tá aqui. Aí eu volto de novo e pergunto mais uma vez para ele, né? Mas Senhor, ser homossexual é pecado? Mas eu queria que ele me dissesse, é ou não é? Mas ele está dizendo. Olha como é que ele me respondeu de novo.
Admissível são todas as coisas, mas nem tudo te convém. Você compreendeu? Pronto. Quando ele fala pela segunda vez a mesma coisa, eu já nem pergunto mais, tá? Porque isso aqui é que vai do entendimento, assim. Não existe blá, blá, blá em cima disso. Ou tu compreende ou tu não compreende, né? Porque a regra, ela é clara, tá? Mas o que que acontece com o povo todo? Porque são muitos, né? Que vivem isso, né? E ele disse para mim, Agenuérito, né? Eu sinto muito. Aí eu falei assim para ele, poxa Senhor, aonde mora a tua misericórdia nisso tudo? Né? Que é o Pai da misericórdia. Por quê? Porque eu tenho que fazer, eu tenho que interrogar Jesus tudo que eu consigo para tirar dele, né? Para poder ter a resposta disso. Senhor, aonde habita a tua misericórdia nisso tudo? O povo, né? É em massa. O que que ele disse aqui para mim, né? Que essa é a missão, né? A sua dar a isso, né? Essa é a missão, eu vou cumprir. A misericórdia, ela existe, ele vai cumprir, porque essa é a missão. Se não existir a misericórdia, Cristo é uma mentira, entendeu? Então ele vem para cumprir a missão dele. E eu disse assim para ele: como, Senhor, tu vai cumprir a tua missão? Porque existe a proibição, é clara, não pode, acabou a conversa, não pode. Aliviando a mácula, né? Ela existe. O que, que ele deixou bem claro para mim? Qual é a missão dele, a misericórdia? É aliviar a mácula. Ela existe, mas com seus estágios. O que, que a gente fala aqui de purgatório, gente? Purgatório. Purgatório é uma verdade, é por estágio. Eu vou dar um exemplo que foi dado por uma amiga que escreve literária do purgatório, que ela disse assim, Fábio, é bem fácil de compreender o que é a mácula. Ela deu um exemplo muito barbado de entender. Por isso que eu digo para vocês que todos nós temos máculas, né? Porque a mácula é a mancha da alma. Vamos supor, a gente cometeu um pecado. A gente foi e confessou. A confissão, ela é necessária, tá? Por quê? Porque a confissão é uma máquina de lavar roupa, tá? Imaginem vocês, tem uma camiseta branca, uma roupa muito branca, muito clara, comeram algum alimento e derramaram naquela roupa um molho. Vamos supor, tu coloca na máquina, a máquina lavou, né? Tu tirou a roupa da máquina, a máquina está lavada. A roupa está lavada. Essa é a parte da confissão. Mas mesmo a roupa estando lavada, cheirosinha, tal, ela tem manchas nela, né? O que que tira aquelas manchas da roupa? Somente se a gente clorar, colocar o cloro ali, né? Clorar, limpar direitinho, colocar para clarear. Então, sim, saíram as manchas. Essa parte do cloro, gente, é purgatório. Essa parte do cloro na roupa, que é a nossa alma, né, é purgatório. A gente vai para o purgatório para purgar, a gente vai para limpar, porque quando a gente chegar na face de Cristo, a gente tem que estar com vestes brancas, vestes resplandecentes. Então, por isso a gente vai para o purgatório. O purgatório são estágios, então a misericórdia de Cristo é para a morte, porque a única certeza que a gente tem, todo mundo vai morrer. Eu, Fábio, eu não sei como é que o dia que eu vou morrer, a hora que eu vou morrer e como estará a minha alma na hora da minha morte. Como é que eu vou estar no meu grau de mácula na hora da minha morte, né? Por que que o nome da Virgem Maria, né, é Imaculada? Por quê? Porque ela é imaculada, ela não tem a mácula, ela não tem a mancha do pecado, ela não tem nada, ela é pura. Por isso ela é imaculada. Então, aonde que habita a misericórdia de Jesus? Na mácula. Tenham noção disso, porque se trata disso, tá? Por revelação divina, tá? A regra é clara. A sodomia é pagã. E eu disse assim, Senhor, mas somos nós batizados, né? Eu coloco numa geral. Então, cumpra o seu batismo, né? Então, quando o Senhor fala assim, cumpra o seu batismo, a gente volta lá naquilo que ele disse, né? Marcos 5, versículo 17. Não penseis que eu vim revogar a lei, né? Não, eu vim para cumprir. Então é isso, né? O Senhor é bom, gente. O Senhor é bom. Jesus é meu amigo. Eu escrevo com ele na primeira pessoa. Choro, 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 choro com ele quando eu vou escrever com ele de noite. E ele vem tanto para consolar o meu coração, porque ele é maravilhoso, amoroso, quanto para corrigir, tá? E eu falei, ok, Senhor,
O que ele falou? O que é batismo, minha querida? Eu falei assim para ele: é ritual de purificação. Então, essa é a missão associada. Não tem conversa com isso, gente. Não existe conversa nisso, né? E eu falei: tá bem, Senhor, eu já compreendi, né? A Betinha avaliou: bem, se você compreendeu, você valeu a pena. O Senhor é claro, gente, tá? O Senhor é claro, a palavra é clara, a regra é clara e a regra é regra e ninguém mexe na regra, tá? Nem o Papa mexe na regra, ninguém mexe na regra. A regra é clara, tá escrito. Devemos nós seguir o que está escrito, né? Logo, então, essa é a sua epifania, né? É a comemoração do batismo em Cristo. Jesus, gente, é Deus, não precisava ser batizado, não precisava, ele é Deus. E ele se fez batizar. Por quê? Porque ele se fez carne e habitou entre nós. Então, ele queria dar para nós grandes exemplos de santificação. Então, ele foi e também fez o batismo, né? O que ele mostra aqui para mim com a benção, né? Benção que não pode existir, porque tu não pode abençoar uma coisa que vai contra a palavra, né? Dentro disso que está sendo liberado aí, qual é o grande problema disso tudo? Acabou a misericórdia. Aí as pessoas dizem assim, ai, porque bênção tem que entender a diferença de bênção, que bênção é amor. Não! Tu não pode abençoar uma coisa que está fora da regra. Tu não pode fazer uma bênção, um pacto que vai contra a palavra. Então, assim, de forma singular, sim, pegar uma pessoa que ela é homossexual, lésbica, não importa, abençoou, todos nós temos direito à bênção, tá? Tanto o batismo, porque o batismo não pode ser negado, e nem a bênção, tá? Mas a união, sim, foi negada por Cristo, tá aqui. Ele quem fala, não sou eu que estou falando nada, a palavra fala, o próprio Cristo fala aqui. O que ele apresenta como consequência aqui? As Eliazede, a sua carne está machucada, né? A sua carne é ateu. Então, quando ele falou isso aqui para mim, da carne, a gente tem uma luta entre a carne e o espírito, né? A carne quer fazer lá o desejo, a vontade, né? Aquilo ali, o espírito está dizendo que não, mas a carne está dizendo que sim. O que o próprio Senhor fala aqui? Grandes doenças que não terão cura. É o futuro, tá? Grandes doenças que não terão cura, já estão acontecendo as grandes doenças relacionadas a isso, porque é bíblico, tá? É uma coisa que dá problema. Quando eu evoluí na compreensão do que ele estava dizendo ali, o meu próprio anjo rezou para Cristo, né? Ashirototu atinhefundecetu, alifiado a mim, adarelo. Olha que coisa mais linda, Senhor. Eu escutei meu anjo rezar e ele rezou assim: Senhor, eu encontrei você e você levantou para mim, né, o propósito seu. Então, o meu anjo rezou nesse propósito que Deus apresentou para mim, para que eu, Fábio, tivesse o entendimento de escrever isso aqui, né? E eu falei para ele assim, ó, meu Senhor, eu testemunho a regra, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo o testemunho da regra. A regra é clara, existe e eu tenho, depois da consciência, existe a obediência, né? E o próprio Senhor fala, a diadelo teu, né? Deus o abençoe. Então ele foi falando mais algumas coisas e ele fala aqui para mim, ó. Lembre-se, os sacramentos são sagrados. A palavra bênção significa levar a graça. Logo então, a graça é sacramento divino. O seu comando fala: não tenha medo, tenha ordem, porque ele está me explicando que a graça é divina, é um sacramental, né? O que ele fala aqui para mim? Acavelho, Santua, o que você faz, né? Ele apresentou a regra, o que você faz? Eu falei para ele, cumpro ordens, né? Cumpro ordens. E aí ele fala assim, tu, o arquivo você fez, né? Que é tudo isso que eu escrevi aqui na posse dele, né?
e missão dada é missão cumprida. Eu, o seu Deus, falei através de Ezequiel 3, né? Então ali ele já mostra Ezequiel de novo, mais uma vez. Ele está dizendo aqui que eu sei e que eu devo testemunhar o que foi falado para mim. E ele diz aqui, ó, você próprio afirma em seus escritos, né? Depois da consciência existe a obediência e eu vou dar importância a isso, né? E eu falei para ele, ok, Senhor. E ele fala assim, ó, seja regrada e não temas, né? Porque sou eu, o seu Deus, quem fala. Avilédio, né? Eu amo você. Baseie-se também no decálogo, né? O que é decálogo? Que é apresentado por Deus, os 10 mandamentos. Quem que escreveu os 10 mandamentos? Moisés nas tábuas lá, né? Então, o que ele fala para mim? Basto, tu, isto é o suficiente para você, porque você já compreendeu. A regra é essa. Eu amo, a misericórdia existe, mas a bênção não. Não existe e não pode e não deve existir, né? Porque senão a gente tem um grande processo aí espiritual que vai dar problema, tá, gente? Também falei para ele, né, algumas coisas, né, argumentei algumas coisas para ele e ele falou, eu pedi para ele que ele falasse, né, as pessoas, né, os homossexuais, que ele falasse para as lésbicas, que ele falasse alguma coisa diretamente para os filhos dele, tá? O que ele fala aqui na língua de Cristo? Amarakotel, Amarakotel. Mas eu te amo, entende isso? Você é amado, né? Então o que ele fala? Você é amado, você é filho amado, eu te amo. O que ele fala aqui, ó? A calice e tua isso tiver. Tudo bem se você tiver sodomia, meu filho. Tudo bem se você faz essas coisas. Eu amo você. Mas aí ele fala assim: a caçuto a tua time é meu, né? Mas você sabe, é o meu tempo, né? Eu te amo. Então, o que ele deixa aqui? O tempo é de Cristo, né? Então, assim, ó, a gente é pó, veio do pó, volta a ser pó pela mão dele, tá? Ele ama a pessoa. Ele ama. Tudo bem se a pessoa for, tá? Tudo bem, tá aqui, tudo bem. A pessoa ela vai gerar uma mácula, assim como todos nós temos as nossas máculas. Só que essa mácula ela vai pegar um estágio lá, tá? É isso. Só que a união não. Então, assim, ele ama, mas a união não. Ele não abençoa, tá? Ele não abençoa. Então, assim, Miguel deixou bem claro para mim, não existe bênção. O Senhor, ele não vai abençoar o que não é para ser, o que não é bento, né? Então, deixou bem claro aqui, gente. O que eu quero que vocês compreendam? Eu sigo regras e a regra é clara, tá? E eu falei assim, Senhor, e as lésbicas, como é que funciona, né? E ele disse mais uma vez, né? A crença, eu acredito em você. Então você foque na mácula, né? Na mancha da alma. E leia Romanos, né? Romanos capítulo 1. Então vocês leiam lá Romanos, porque senão aqui se espicha muito esse vídeo também. Mas foca lá no Romanos 1, 24 e 25, né? E que também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, né? E a imundície para desonrarem os seus corpos entre si, tá? E continua lá no capítulo de Romanos, né? O nosso corpo é o nosso templo, né? Templário de Deus. O nosso corpo é sagrado e santo, né? E dentro disso existe a regra, né? Que é uma regra que a gente não pode mexer. Eu tenho outros escritos aqui, também tem frases de São Miguel. São Miguel veio agora para mim poder gravar esse vídeo, para ele poder liberar esse vídeo, e falou para mim na palavra anátema. Enquanto eu não abri o caderno, ele não parou de falar anátema, 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 até eu abrir o caderno. Palavra canônica, condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do evangelho. Acabou, gente.
Isso aqui é uma verdade de fé, tá explicado pela primeira pessoa de São Miguel, pelo próprio Cristo, tá? Aí assim, ó, que direitos a Fábio tem de falar isso? Gente, eu tenho muito documento que comprovo e eu não tô falando nada que vá contra a palavra, tá? Então, assim, não tô dizendo nada do que não é, tá lá na palavra, né? Então, para um bom entendedor, isto basta, né? Não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para falar em nome dele, né? Tenho costas quentes para isso, sou literária de São Miguel na Terra, sigo a regra de São Miguel. Vocês não pensem que a minha vida é fácil, eu sou cheia de regra. Quanto mais eu sei, mais ele me cobra. Quanto mais eu sei, mais ele me cobra, tá? E é isso. E eu tive uma vida lapidada e ainda estou em grande processo de lapidação, né? Por muita coisa, ainda sou humana, passiva de muito erro, né? E venho aprendendo nessa catequese em primeira pessoa com São Miguel, tá? Já tem um tempo que eu escrevo com ele, quem é do meu grupo sabe, não é fácil, é puxado. Mas eu amo essa criatura angélica, né? E eu prefiro servir a Jesus Cristo, tá? Hoje em dia, dizer para vocês, eu tenho medo de ferir o coração do meu Senhor, tá? Porque ele é o meu melhor amigo e eu posso ouvir ele, né? Então, assim, jamais eu vou querer ferir o coração do meu Senhor. Hoje eu tenho uma catequese prática, porque assim, ó, se eu tiver que ler muita coisa, tiver que ler muito livro, alguma coisa, eu não consigo, não tenho memória, eu tenho um cansaço, não consigo. A minha catequese é prática. Miguel vem assim para mim, abre a palavra, leia tal coisa. É isso, você compreendeu? E eu falo para ele assim, tá bom, Miguel, compreendi. Missão dada é missão cumprida, tá? O que ele falou aqui agora, né, quando ele veio para fazer a carta? Atacossa-tu, né? Faça isso. Nós conhecemos o seu ateu, né? O seu ateu é um desacreditado. E aí ele fala para mim de novo, leia Jeremias 1. E aí a coisa pegou peso para mim, Fábio, de novo, né, em Jeremias 1. E eu falei para ele, então tá bem, Miguel. Então, o que tu me fala para fazer o encerramento da carta, né? O que é essa bênção que o Papa colocou aos casais homossexuais? E o próprio São Miguel Arcanjo respondeu na língua dele, afafalote, um desastre, tá, gente? E ainda ele fala, amentuar, tu é lindo, tu meu, e eu estou dizendo para você, porque existe o meu Senhor nisso, tá? Então, gente, eu encerro por aqui. Missão dada é missão cumprida. Essa bênção, ela não existe, tá? Isso é um segmento que eu tenho. Isso aqui é um dogma para mim, porque são muitos os relatos que eu tenho da pessoa de São Miguel, tá? Ele vem, ele coloca a regra. Eu tenho vídeos gravados que contaram como seria 2023 e dezembro do ano passado eu já falava nas coisas que teríamos durante esse ano. Então, quem me conhece sabe que em janeiro eu falei: rezem, porque teremos como praga o anjo do clima-tempo que vai devastar a nossa terra. O que aconteceu? Também escrevi que o ano seria fechado com a chave da heresia. O que aconteceu? Então, assim, ó, só não acredita quem não quer. Então, gente, fiquem bem, paz e bem, né? Eu tento fazer o meu melhor, né? Eu tento explicar do jeito que eu compreendo. Não tenho nada de curso de teologia, não tenho faculdade de nada. Eu sou apenas uma pessoa que escuta a primeira pessoa deles e escreve com eles, tá bom, gente? Paz e bem aos meus amigos todos, né? Um grande abraço, né? Amo, tenho amigos que eu amo, não tem nem o que dizer, tá? Mas a regra é essa, tá? A bênção, ela não existe. O amor é de Cristo, sim, tá, gente? Então, paz e bem a todos.